Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Craque da seleção está na mira do Vasco e já seria o primeiro grande reforço para 2025. Os torcedores do Vasco querem um elenco mais forte e equilibrado, que possa trazer taças de campeão para a Colina. Queremos ser campeão. A diretoria do Vasco terá um árduo trabalho para mudar muitas coisas no elenco para 2025. O Vasco está com um número excessivo de jogadores e ainda tem os que voltam de empréstimos, bons jogadores na base que podem ser aproveitados. Mesmo assim, o Vasco precisará de novas contratações para que tenha uma equipe competitiva e em condições de buscar títulos em 2025 e que o Vasco possa voltar a jogar a Libertadores das Américas. Pedrinho disse que para a próxima temporada as contratações serão de jogadores que cheguem para serem titulares absolutos. E um jogador de seleção irá receber uma proposta com um grande projeto para trazê-lo e volta para o Brasil. O Vasco da Gama tem negociações em andamento com Danilo e conta com alguns fatores para tentar convencê-lo. O Vasco tem negociações em andamento para contratar Danilo, lateral direito da Juventus e da seleção brasileira, e conta com alguns fatores na tentativa de convencê-lo. As conversas ocorrem desde a última janela de transferências. A diretoria vascaína espera abrir espaço na folha salarial com saída de jogadores cujos contratos terminam no fim da temporada, como Galdames, Rojas, Rossi e Kehler. Os quatro têm vencimentos considerados altos. A permanência de Payet em 2025 ainda não é garantida. O próprio presidente Pedrinho reconheceu em coletiva na semana passada que talvez não tenha condições de manter Coutinho e Payet juntos para o ano que vem. O francês tem o maior salário da equipe e contrato até o meio do ano que vem. Como Danilo em tese chegaria para resolver a questão da defesa, além de ser um jogador com perfil de liderança, o Vasco não enxerga a questão financeira como um empecilho. No meio do ano, o clube carioca ofereceu alto salário para André Ramalho, que preferiu o Corinthians, por exemplo. No entanto, o clube entende que será preciso mais do que um bom valor salarial para convencer Danilo a voltar ao Brasil depois de 13 temporadas atuando no futebol europeu. Aos 33 anos, ele tem passagens por Porto, Real Madrid, Manchester City e já atuou em mais de 200 partidas com a camisa da Juventus. O Vasco entende e sabe da prioridade que o jogador tem pelo Santos, clube que o projetou para o futebol mundial. Projeto em Bicas. Nas conversas com Danilo, o Vasco mostrou-se disposto a apoiar o projeto social que o jogador tem no interior de Minas Gerais, em Bicas, sua cidade natal. O clube entraria como parceiro do Futuro Redondo, que é uma organização sem fins lucrativos fundada por Danilo que oferece a crianças e adolescentes aulas de futebol, oficinas de cultura e tratamento de saúde. O Vasco fechou acordo parecido com Coutinho, que tem um instituto no Rio de Janeiro. No meio do ano, 2 representantes do Vasco foram pessoalmente até Bicas para conversar com Danilo, que estava de férias, e conhecer o projeto. Essa é uma parte que eu venho buscando desenvolver ao longo dos últimos anos, venho estudando e tomando consciência sobre o quão importante é isso. É uma coisa que me ajudou muito a sair de momentos difíceis da carreira, disse recentemente Danilo, sobre o trabalho de saúde mental que sua ONG oferece. Sequência na seleção. Uma das prioridades de Danilo é continuar sendo convocado para a seleção brasileira para tentar disputar a próxima Copa do Mundo, em 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O Vasco entende que é uma boa opção nesse sentido porque a quantidade de jogadores convocados que atuam no Brasil é cada vez maior. No Rio de Janeiro, Danilo tornaria mais simples a observação do técnico Dorival Júnior. Goleiro do Vasco, Léo Jardim foi lembrado por Dorival em convocação este ano, por exemplo. Puma Rodrigues do Uruguai e Jean David do Chile são outros exemplos de jogadores do elenco recentemente chamados para defender suas seleções. Danilo tem vínculo com a Juventus até junho do ano que vem e pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro. Paulinho e Jair retornam ao Vasco e faz quase um ano que não jogavam juntos. Ao entrar em campo na quinta-feira 21, contra o Inter, o Vasco poderá voltar a contar com uma dupla importante. Trata-se de Jair e Paulinho. Afinal, ambos estão recuperados do rompimento do LCA, ligamento cruzado anterior, do joelho e começam a retornar aos poucos ao campo. Jair, por exemplo, já entrou em 3 partidas desde que se recuperou da lesão, contra Cuiabá, Bahia e Fortaleza, nos últimos dias 24, 10, 28, 10 e 9, 11 respectivamente. Sua recuperação, aliás, virou até documentário lançado na última terça-feira 19, pelo Cruz Maltino.
Já Paulinho deve constar na lista de relacionados pela primeira vez desde que se lesionou. Assim, caso a dupla vá a campo diante o Colorado em São Januário, encerrará um hiato de 298 dias sem atuarem juntos na mesma partida. A última vez que isso ocorreu foi exatamente no dia da lesão de Paulinho, em 28 de janeiro. Foi durante o duelo contra o Bangu, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, no Mané Garrincha em Brasília. Aquela jornada, aliás, não foi boa para nenhum dos dois. Afinal, Jair recebeu cartão vermelho direto logo aos 4 do primeiro tempo, enquanto Paulinho se lesionou e saiu aos 33, também da etapa inicial. Após cumprir suspensão automática contra o Nova Iguaçu, em derrota por 2-0 pela 5ª rodada, Jair voltou ao time titular para enfrentar o Flamengo, no dia 4 de fevereiro, 7 dias após a lesão do companheiro. Na ocasião, também no começo do prélio, ele sofreu entrada de Gerson e caiu machucado. Apesar de 2 tentativas de voltar a campo, ele saiu, com a lesão constatada no dia seguinte. Jair chegou ao Vasco em janeiro de 2023, enquanto Paulinho só foi vestir a Cruz de Malta em julho, após chegar durante a janela do meio de ano. Desde então foram 16 partidas atuando juntos, sendo 14 no ano passado e 2 na temporada atual. No recorte foram 6 vitórias, 4 empates e outras 6 derrotas, com aproveitamento de 45,8% atuando lado a lado. Destes 16 compromissos, Jair começou em 4, enquanto Paulinho foi titular em 13. Um dos 3 times mais vazados, Vasco tem defesa como principal desafio na reta final. Time é o terceiro com mais gols sofridos nesta edição do campeonato. O Vasco entra na reta final do Campeonato Brasileiro com o desafio de melhorar seus números defensivos. O time inicia a 34ª rodada com a terceira pior defesa da competição, com 49 gols sofridos. Só nas 2 últimas partidas, a meta vascaína foi vazada 6 vezes. Carlos Germano pede a permanência de Léo Jardim no Vasco. A defesa do Vasco só é melhor que as de Atlético Goianiense, que sofreu 50 gols, e Juventude, 52. O time de Rafael Paiva sofreu 3 ou mais gols em 5 jogos do campeonato. Item Vasco 0x4 Criciúma. Item Vasco 1x6 Flamengo. Item São Paulo 3x0 Vasco. Item Botafogo 3x0 Vasco. Item Fortaleza 3x0 Vasco. Só nas últimas 3 rodadas do Brasileirão, o Vasco sofreu 8 gols. O treinador disse que aproveitaria a data FIFA para corrigir erros e fazer mudanças no time. Na defesa, uma das possibilidades seria alterar o esquema para uma formação com 3 zagueiros. Mas a tendência é de que não haja grandes alterações na linha defensiva para o jogo desta quinta-feira, a não ser mudança de peça. João Vitor, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta a ficar à disposição e deve formar dupla de zaga com Léo.